que nós não necessitaríamos de alguém que nos ensinasse. Ainda que tenhamos pessoas que ensinam, mas o convencimento do pecado, da justiça e do juízo é obra do Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Essa é uma história muito profunda. Quem é o Espírito Santo? Semana retrasada eu descobri que um texto na Bíblia nossa não existe, foi colocado ali no século XVI, justamente para modificar quem é o Espírito Santo. Porque nós temos as Escrituras, mas ela foi de alguma forma, em alguns pontos, adulterada. Como você vai saber? Só se o Espírito Santo te mostrar. E por isso que previamente ele diz: olha, eu vos ensinarei todas as coisas. E quem é o Espírito Santo? É Cristo em Espírito. Porque ele se viesse na glória dele, nós seríamos aniquilados. Ninguém consegue ver Cristo na glória dele e subsistir ficar vivo. Simplesmente você desmancha, você acaba. Não tem como. O corpo não suporta a glória do Senhor. Então ele vem na forma espiritual. E é por isso mesmo que ele disse: estarei convosco todos os dias. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estou. Você está vendo ele aqui? Está vendo ele aqui? Não estamos vendo, né? Mas ele está aqui. Ele está aqui. E de que forma? De uma forma espiritual. E ele diz: o vento sopra onde quer e ouves a sua voz. Conversando com Nicodemo, Nicodemo não sabia nada, era o doutor da Bíblia. Mas quando Cristo veio, Nicodemo não sabia de nada. Como pode ser assim um homem nascer de novo? Vou tornar a entrar no ventre da minha mãe. Aquele que nasceu da água. Ele diz que o que nasce de novo é o quê? É uma voz. Nós já falamos sobre isso. Nós somos um espírito habitando no corpo. Não um corpo que tem espírito. Porque o espírito permanece para sempre. Então nós temos que entender as Escrituras pelo Espírito Santo. E eu tenho visto tanta coisa sendo ensinada de forma errada. Porque o próprio Espírito Santo, ele incomoda. Incomoda. Sabe por quê? Desobedecer. Sabe por que estão aprendendo errado? Porque os homens fazem teologia, doutor em teologia, estudam grego, estudam hebraico, estudam aramaico, estudam tudo, para ser os mestres. Mas aí Cristo diz o quê? A ninguém na terra chameis vosso mestre. Um só é vosso mestre. A ninguém chameis vosso guia. Um só é vosso guia. A ninguém na terra chamei pai espiritual. Um só é vosso pai. E ele está falando para os espirituais, não para os carnais. Rapaz, é tanta coisa que eu ouvi essa semana. Tanta coisa. E eu, sinceramente, olho os líderes falando na internet. Eu procuro achar alguma coisa boa e quase não acho. Porque eles ensinam muitas coisas erradas. Por que eles ensinam errado? Porque eles aprenderam dos pais dele. Igual eu. Aprendi dos meus pais. Fui aprendendo, repetindo o que era falado. A tradição, né? Tradição. Aí nós temos a reforma protestante, né? Você ouviu falar em Martinho Lutero? João Calvino? E o outro lá, acho que Knox, é da Suíça. Os 3 reformadores, dos quais surgiram todas essas igrejas. Eu já sabia que Lutero não prestava. Calvino eu não sabia. Mas eu fui buscar saber. E esses caras, eles podem ser todos menos convertidos.
calvinista, né? Não, e eu estou dizendo com provas históricas. Qualquer um pode clicar lá e ver. Calvino mandou matar os anabatistas, porque não concordavam com eles. E não eram poucas pessoas, eram milhares. E Lutero, a mesma coisa. Lutero matou muita gente. Não eram uma nem duas, são milhares de pessoas, porque não concordavam com ele. E o outro lá, o terceiro, lá da Suíça, a mesma coisa. Está no livro de história. É comprovado. É comprovado. E tem os calvinistas, os luteranos. Eu nunca fui calvinista, luterano, nem raio nenhum. Eu sigo é Cristo. Quem morreu por mim foi Cristo. Quem pagou o preço foi Cristo. Se eu quero saber alguma coisa, eu converso com Ele. Eu converso com Ele. E o meu povo é destruído porque ele falta de conhecimento. Por que eles exaltam Lutero se Lutero era um assassino? Pode procurar qualquer um. Quantas pessoas Lutero autorizou a morte? Passa de 50 mil. É muita gente. E esses caras são os pais aí do protestantismo. Mas o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento, né? Eu já vi muita coisa. Hoje eu estava lembrando, sabe de quem? De Madalena. Essa história vocês conhecem? Nós fomos visitar Madalena no Rio, com o Rogério, que ela estava já. Era para despedir, lá no hospital, lá do exército. O médico disse que ela não tinha chance mais, estava fraquinha, né? Estava partindo. Eu estive lá com o Rogério, Madalena muito magra, muito debilitada, nem falava direito. Partiu. Vem despedir e ela partiu. Eu cheguei lá, visitei, saímos, pegamos, vem para casa. Voltamos. Cheguei em casa aqui na Ramiro Braga. Você voltou. O Senhor, volta lá e ora por ela. Eu falei, Senhor, eu acabei de chegar do Rio agora. O Senhor quer que eu volte lá? Porque o Senhor não orar quando eu estava lá. Eu quero que você volte lá agora. Senhor, eles vão me chamar de doido. Volta lá e ora por ela agora. Eu falei, misericórdia. Eu falei, Rogério, eu vou ter que voltar no Rio. Você tá... O que é isso? O Senhor mandou eu voltar lá e orar por ela. Não, meu Deus, agora eu falei isso para ele, ele mandou eu voltar. Eu fui para a rodoviária partir. Eu fui para a rodoviária partir para o Rio de novo. Cheguei lá, estava acabando a visita. Já o pessoal, eu fiquei perguntando o pessoal, o que houve? Fui orar por ela. Entrei, até ela se assustou. O Senhor mandou orar por você. Por isso que eu voltei. No mesmo dia, voltei a mãe Madalena. E eu esperava o quê? Eu esperava que Madalena levantasse da cama agora. Quando eu vi que ela continuou do mesmo jeito, eu falei, Senhor, o Senhor manda eu vir aqui. E ela está do mesmo jeito. Não nem uma melhorinha, nada, ela está do mesmo jeito. O Senhor falou para mim assim, eu mandei você vir orar por ela, vá embora. Cara, eu passei pelo corredor, o pessoal estava com vergonha. Falei, Senhor, como eu vou fazer isso? Que mico! Vai embora. Madalena viveu mais de 20 anos. Ela levantou da cama e viveu mais de 20 anos. Mais 20 anos. Então, os milagres não acabaram, nada acabou. É você obedecer ao Senhor. O Senhor, lá quando encontrou com a mulher samaritana, ela estava lá no poço de Jacó, né? E ele pediu, dá-me de beber. Ela não conhecia, ele era um homem, judeu. Como sendo tu judeu, pedes a mim, a mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Se tu soubesse quem está te pedindo, tu lhe pediria, eu daria água viva.
tens como tirar, o poço é fundo, de onde vem essa água? Aí Jesus vai se manifesta para ela: eu sou o Cristo. Ele chama teu marido, ele já começou a revelar profecias para ela. Mas o que mostra ali? Que a palavra de Deus, ela é rios de águas vivas. A palavra de Deus te lava, se você tomar dela todo dia, ela te lava, te restaura e te cura. Cientistas provaram isso já, que 3 vezes na semana, ímpios, quem lê a Bíblia, começa a ser tratado por dentro. Com 4 dias, melhora. Com 5, muito mais. Com 7, porque essa é a palavra. Passa o dia inteiro, você não bota a mão na Bíblia, você não lê, ela não vai te limpar. É igual aquela história, né, do menino, né? A mãe tinha uma Bíblia na estante, você já conhece, né? E aí o menino chegou e perguntou: mãe, aquela Bíblia é a palavra de Deus? E ela disse: sim, meu filho, é. Por que só não devolve para ele? Ninguém aqui usa mesmo. Estava ali de enfeite. É por isso que essa geração não sabe, não tem conhecimento, não lê, não gasta tempo lendo a Bíblia. Vai saber o quê? Vai saber nada. Mas não é só ler, é ouvir. Porque tem ouvidos, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, o vento. Eu lamento muito a pobreza espiritual das igrejas, mas isso é descrito na Bíblia, que ela seria desse jeito. O Senhor fala claramente como seria a igreja de Laodiceia. Ela diz: rica sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um pobre, miserável, desgraçado, cego e nu. Está achando que está com tudo. Mas o Senhor diz que ela é pobre, desgraçado, miserável, cego e nu. Você vê a igreja, alguém nu na igreja aí? Não, né? Mas a Bíblia diz que eles são nus. É nudez espiritual. Eles não são revestidos do Espírito Santo. Todo mundo que não é revestido do Espírito Santo está nu, porque Deus é Espírito. E é importante que aqueles que o adorem em Espírito e verdade. Essa mesma mulher, ela disse para o Senhor: os nossos pais, de nós samaritanos, adoraram aqui no templo, no Monte Gerizim. Mas vocês, judeus, diz que o lugar de adoração é lá no templo em Jerusalém. Ai, Cristo, não sou eu, é Ele. Mulher, crê-me que chegou a hora que nem em Jerusalém, nem no Monte Gerizim vocês vão adorar mais. Deus é Espírito e importa, é necessário que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Agora, você acha que você vai convencer esse povo? Não vai. Porque as cartas do Apocalipse diz claramente: sempre tem um remanescente, pouquíssimas pessoas que ouvem. Não conseguem ouvir. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês, e eu tenho que falar, porque ai de mim se não falar. Hoje de manhã eu acordei apavorado. O arrebatamento aconteceu num piscar de olhos, eu fiquei. Eu olhei para o lado, olhei para o Rogério e falei: meu Deus, chegamos. Muito rápido. Eu entrei em desespero. Falei: não é possível, o Senhor me deixou. Falei: fiquei, eu posso ficar de fato. Não é porque você prega que você vai ser salvo. Paulo diz: olha, eu cuido para que depois de eu pregar os outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Porque o que tem de pastor hoje no inferno não é brincadeira. Muitos. E os que têm indo para o inferno são muitos. O rico Lázaro mostra isso. Aquele rico de Lucas 16, que
que está como parábola, ali não é parábola, ali é uma coisa real, porque tem um verbo ali, existir, existia um homem rico, aquele homem era um sacerdote judeu, o mesmo sacerdote da parábola do bom samaritano, que quando aquele homem estava caído, ele estava vindo de Jerusalém, ele olhou o homem caído e disse: não é problema meu, eu estou vindo do culto, eu estou vindo do templo. Ele passou de largo. Aí vem também um levita, da mesma sorte, olhou o homem caído, não é problema meu, eu estou vindo do culto. Realmente, a salvação de almas não é problema dos religiosos, ela é o problema dos que têm a marca do sangue de Cristo. Mas a parábola do bom samaritano é uma coisa muito profunda. Não vamos falar disso agora, porque hoje de manhã eu tomei um susto muito grande. Agora, uma coisa vocês podem escrever aí: de Gênesis a Apocalipse, todos os livros, todos falam que Cristo vem agora. Não é um livro, são todos. Eu já falei, esse período profético começou em 2011 e vai terminar agora. Sabe o que o presidente do Brasil atual falou ontem? Nós não sabemos o que vamos fazer com esse bando de inúteis da população, com esses milhões que não terão o que fazer devido à substituição do trabalho pela inteligência artificial. Vocês já viram que está fechando tudo, né? A máquina está tomando conta. Ontem, provavelmente o anticristo, já o anticristo falou, estamos fechando acordo de paz com Israel e os árabes. Aquele cara é maligno. Por que eu tenho medo de ficar aqui? Porque eu sei o que vai acontecer. Vai virar uma desgraça o mundo. Primeira coisa que você vai ter que fazer, você vai ter que sair da sua casa. Sai da casa quando? Vai para onde? Pro monte, pro mato. É sua única chance de se ficarem. Não terá outra chance. Eu estou no meu papel de avisar. Quem vai acreditar, eu não sei. E não somos só nós que estamos avisando. Tem muita gente avisando no mundo inteiro. Porque, pegando a escritura, é claro que você não vai conseguir falar isso com 1 hora, 2 horas. Isso é uma leitura de 40 anos. Se você somar todo o calendário bíblico, bate que Cristo vem agora, entre 2026 e 2028. Pode escrever aí. E isso começou em 2011. Nós não temos mais tempo. Aleluia. Tomara que eu vá. Porque o problema de você ficar não é só o seu sofrimento. É você ver pessoas que você ama sofrendo. Porque o anticristo ele não vai ter misericórdia. Acabou isso. Mas a palavra de Deus também não diz que é só Deus que sabe, mas o Filho não sabe a hora. A palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que aquele dia não nos pegará de surpresa. Porque nós não somos da noite, nós somos do dia. É claro. Quem é da noite, quem está em trevas, não vai saber. Mas quem está na luz não será pego de surpresa. Você quer ver, os judeus eram endurecidos de coração, não era isso? Eles rejeitaram Cristo. Se eles pegassem a Bíblia que eles têm, o Pentateuco, os profetas, e lessem o profeta Daniel, e olhasse a profecia de Daniel das 70 semanas em Daniel capítulo 9, se eles lessem e fizessem a conta, eles saberiam que Cristo era o Messias. Porque a profecia de Daniel, a data que ele dá, bate exatamente quando Cristo veio. Mas eles não queriam um homem pobre, um homem comum. Eles estavam esperando o rei. E Cristo não veio como rei, ele veio como cordeiro. Os historiadores hoje
da History, eles têm um documentário que diz que como pode um homem, em um texto com 157 palavras, descrever toda a história da humanidade até o fim. Ele diz: ou isso aqui é uma farsa, ou nós estamos diante de algo divino. E é claro que é divino, porque Daniel, na profecia das 70 semanas, ele botou todos os reinos: Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma, e os pés, parte de barro, parte de ferro, que é a atual Europa. E ele diz que nos dias da Europa Cristo volta. E eles disseram: como pode um homem que acertou dos 7 elementos dessa profecia, 6 já aconteceram? O cara é ímpio. Eu só posso acreditar que o 7º vai se cumprir, ou seja, Cristo voltando agora. Não há mais tempo. Noé avisou. Quanta gente tinha nos dias de Noé era habitada a terra? Muita gente. Acreditar em Noé? Não acreditar em Noé. E a Bíblia diz que será como nos dias de Noé. Eu estava vendo sobre a marca da besta. Meu Deus, é pavoroso. Eles vão mudar o seu DNA e vai botar o DNA da besta dentro dos que ficarem. Por isso que quem aceitar a marca da besta não haverá mais salvação, porque mudou, você não vai ser mais como Deus te criou. E Elon Musk está criando justamente isso, um DNA diferente do DNA de Deus. Você ouviu falar que em 2027 não haverá mais cegos? Ele já tem um programa que implanta e que as pessoas vão voltar a ver. Só que esse implante que ele está falando vai controlar só os olhos, não. Vai mudar o DNA, vai controlar o corpo todo. Vai pertencer a eles. Por isso que Lula falou isso ontem. Eles sabem. Eles sabem que chegou a hora final. Mas o meu povo não sabe. O povo não tem conhecimento. Não tem entendimento. E eu falei: Senhor, mas eles não ouvem. As pessoas não acreditam. O problema deles. Fala. Isaías, o Senhor chamou para Isaías, disse: profeta Isaías, o Senhor disse: vai lá e fala para o povo. Mas eles não vão te ouvir. Porque eles não querem ouvir a mim, diz o Senhor. Isaías foi lá e falou, mas o povo não ouviu Isaías. Jeremias gritava, clamava: olha, se convertam, parem com isso, porque o Senhor vai destruir Jerusalém. Aí veio o profeta: que nada, o Senhor é conosco, nós somos Israel, nada vai acontecer, o Senhor está conosco. O que aconteceu? Babilônia veio, Nabucodonosor e acabou com tudo, destruiu tudo. Mas Jeremias, o Senhor guardou Jeremias. Jogaram ele no poço. Depois Nabucodonosor, sabendo de Jeremias: o que você quer? O que você quer que eu te faça? Tratou ele muito bem, ofereceu muita coisa. Ele: não, deixa eu ficar com o meu povo. Jeremias foi guardado. Então o que está para acontecer é uma coisa muito terrível. Sabe que a minha preocupação é qual? É porque nos dias de Noé havia crianças no dilúvio. Muitas. Mas fora a família de Noé, todos pereceram. E eu creio que no arrebatamento, filho de ímpio não sobe. Crianças ímpias não sobem. Porque elas são perdidas? Não são perdidas até a idade da razão. Mas a carne vai perecer, o espírito vai ser salvo. A alma vai ser salva, porque o Senhor é justo pela inocência das crianças. Mas elas vão ficar e os pais vão ver. Como, por exemplo, Herodes, quando Cristo nasceu, ele tentou matar Cristo, né? Isso foge para o Egito. O que ele fez? Ordenou que todas as crianças de 2 anos para baixo fossem mortas. E foi a matança em Jerusalém.
o soldado vinha e matava todas as crianças. O que vai acontecer, meus irmãos, nos próximos dias, não tem jeito. As pessoas estão, por exemplo, você tem bens, eles já estão planejando tirar os nossos bens todos. Inclusive, vou dizer para você o que eles vão fazer. Escreve que vocês vão se lembrar disso. Eles vão tirar a aposentadoria de quem tem. Com a renda mínima universal. Vão tirar tudo. Gente, eles estão gritando esse plano. Sabe por que eles não fizeram ainda? Porque a Bíblia diz que há um que o resiste, até que do meio seja tirado, e então será manifestado o iníquo, o anticristo. Quem está resistindo é o Espírito Santo. Aonde? Na igreja de Filadélfia. Quem é a igreja de Filadélfia? São todos aqueles que adoram o Senhor em espírito e em verdade, e não estão em Laodiceia. Olha o que aconteceu. A igreja católica, lá no século IV, ela surgiu. Aí Constantino oficializou a igreja, porque os cristãos eram muito perseguidos. E ele disse que ele queria dominar o reino. Constantino era o imperador, que ele queria dominar o reino. Ele era um general, e ele queria dominar o reino. O que ele fez? Os cristãos são muitos. Ele disse que ele teve uma visão de uma cruz. E nessa visão dizia assim: por essa cruz, por esse símbolo nós venceremos. Então Constantino disse: então agora eu sou cristão. Pegou a cruz, botou no soldado, foi para a guerra e venceu a batalha. E aí ele botou todo mundo para ser cristão. Ele já é oficial do império. E aí surgiu o catolicismo. Eu já falei disso algumas vezes para vocês, até chegar no ponto que nós queremos chegar. Você vê como o povo está sendo destruído. Você vê em várias igrejas, né, instituições, está lá uma cruz, né? Está falando sobre isso. Não tem na fachada? Uma cruz. As pessoas carregam um crucifixo, né? Esse símbolo, como símbolo do cristianismo, não veio de Cristo, veio do imperador pagão Constantino, um homem maligno, mandou matar a esposa e o filho. Ele tinha a cruz como símbolo. Se você ler a Bíblia, nas regiões celestiais, o que se apresenta no céu, em nenhum capítulo da Bíblia você vai achar cruz no céu. No céu não tem cruz. Tem o maná escondido, tem a marca do sangue, tem muita coisa no céu, mas cruz não tem. Porque cruz, irmãos, não é símbolo de cristianismo. Cruz é símbolo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Lê Paulo escreveu nos Gálatas. Você vai pegar a arma que matou seu filho e vai guardar na sua casa? Meu filho morreu naquela cruz, eu vou pegar aquela cruz e vou guardar na minha casa. A cruz que matou meu filho. A Escritura diz em Colossenses capítulo 12 que o Senhor tirou toda a dívida que era contrária a nós, todos os nossos pecados, tirou do meio de nós e cravou na cruz. A cruz está muito pesada. Ela se tornou maldição, porque tudo aquilo que era contrário a nós foi tirado do nosso meio e cravado na cruz. O símbolo do cristianismo é o sangue de Cristo. É o sangue. Por isso que está lá: 3 santos que testificam na terra. 1 João capítulo 5. A água, o Espírito e o sangue. Olha quem testifica na terra. Está escrito: a água, o Espírito e o sangue. Não tem cruz. Quem introduziu isso? Eles. Quem introduziu esse? Sabe quem? Os construtores. Sabe o que a Bíblia diz? A pedra que os edificadores rejeitaram
foi posta como pedra angular, principal pedra de esquina. Os construtores. Por que nós estamos falando isso, irmão? Porque é uma chance de você se livrar disso. Pelo amor de Cristo, sai dela, povo meu. Para que não seja participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Eu já falei isso muitas vezes. É povo de Deus? É, a Bíblia dizendo, sai dela, povo meu. É do Senhor? É. Mas ele está mandando, sai dela. Vocês estão participando dos seus pecados e vocês vão incorrer nas suas pragas. Mas o povo não consegue enxergar. Sabe por quê? Porque o povo não quer ouvir o Senhor. Essa instituição se tornou muito forte. Muito forte. E hoje de manhã, quando eu levantei, eu tomei aquele susto. Depois eu parei e pensei e falei, não, nós estamos em agosto. Não aconteceu. Ele deu um sinal. O Senhor está me mostrando. Porque o arrebatamento da igreja, ele vai acontecer em festa de trombetas, pode ter certeza. E trombetas é entre setembro e outubro. Entre setembro, pode escrever e depois me cobrem. Não vou conseguir porque eu não vou estar aqui. Entre setembro e outubro de 2026 a setembro e outubro de 2028 acontecerá o arrebatamento da igreja. Aí você disse, aquele dia, olha, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Cristo é onisciente, onipotente, onipresente. Você acha que ele é? Deus, né? Uma palavra de Jesus é onisciente? onisciente, onipresente, onipotente. Então ele não sabe que dia que ele vai vir. Oi? Então ele não sabe. Não, Deus o Pai que sabe, o Filho não. Não, Mas Então, eles isso são não um é. só. Para lá. Pai, Filho e Espírito Santo. Pera lá. Então Cristo não sabe de que ele vem? Então ele não é onisciente. E se ele não é onisciente, ele não é Deus. Mas a Bíblia não fala sobre o Filho, nem o Filho sabe, só o Pai. Vamos lá, duas coisas. Então escreva. Quando foi dito isso? Primeiro, Cristo estava em forma humana. Despido da glória. Se esvaziou da glória como homem. Ele não sabia. Não, eu aprendi. Aprendeu errado. Como homem, ele não sabia. É a primeira, né? Ele não sabia que ele estava, ele veio como homem. Mas ele ressuscitou como Deus. Se alguém me disser que Cristo não sabe a hora que ele vai vir, corta a onisciência, porque onisciência, que significa onisciência? Sabe de todas as coisas. Nada é oculto para ele. E outra coisa, aí vai ter que entender as escrituras, né? Que a festa das trombetas, que é a festa do arrebatamento, é a única das 7 festas judaicas proféticas que ninguém sabe o dia, a hora que ela ia acontecer. É justamente a festa do arrebatamento. Por isso Paulo escreveu aos Tessalonicenses, e a 1 Coríntios capítulo 15, ele diz o quê? Ao soar da trombeta de Deus e da última trombeta lá em 1 Coríntios capítulo 15. No momento, no abrir e fechar de olhos, irmãos, vai ser caos. Ninguém que está aqui está desavisado. Pode escrever. Acabou. Porque eu estou olhando as escrituras. Estava lendo o profeta Daniel, diz que Cristo viria na data tal. E se você pegar esse livro de Daniel e fizer a conta, exatamente na data que Daniel disse que ele viria, ele veio. Aí depois tem uma data para ele voltar. E a data para ele voltar é agora. Está na Bíblia escrito. Mesmo a gente não estando aqui, a gente já ter morrido, a gente vai ressuscitar. Nós não morremos. A morte é uma palavra interpretada errada. Não existe morte, existe separação da alma do corpo.
todos os que são perdidos, eles descem a sepultura lá no inferno. E a Bíblia diz que o inferno é onde? Nas partes baixas da terra. Está lá embaixo. E as mansões celestiais sobem. Se você pegar, por exemplo, Apocalipse capítulo 6, você vai ver lá quando abre, mostra no céu João, e eles vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos, dos que morreram. Eles estavam cantando e clamando ao Senhor, dizendo: até quando, ó soberano e justo, não vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Olha, a gente no céu conversando, pedindo justiça sobre a terra. Todos os santos agora estão diante do Altíssimo. E todos os perdidos estão no inferno, vivos, pois cientes. Você conhece alguém que morreu há muito tempo? Ele está agora consciente. Lembra de tudo. Quem está no inferno então, lembra de tudo. Lá em Rico Lázaro, o que o rico disse? Rogo-te que mande a casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Ele estava no inferno, lembrou que ele tinha 5 irmãos. Vai falar para ele que é verdade. E o Senhor disse para ele: se eles não creem na palavra de Deus, Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que um dos mortos ressuscite. Não tem como. Eu digo: você entra no teu quarto, você fecha a tua porta, você olha em secreto, que ele vai te falar. Porque um coração quebrantado ele não despreza. O povo está sendo enganado porque eles não buscam o conhecimento. Se orar, o Senhor fala. Ele que aconselhou, não é? Quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, que o teu Deus que te vê secretamente te recompensará. Não é Ele que manda fazer isso? Ou em secreto. E por que o povo não quer ouvir? Porque o Deus desse século cegou o entendimento. Porque Satanás, ele é mostrado na parábola do semeador como aquele que rouba a palavra. Ele vai fazer isso todo dia. Porque se ele roubar a palavra nossa, falamos isso muitas vezes, ele rouba a sua cura, cura do corpo, cura da alma, ele rouba, porque a palavra é que faz isso. Cristo diz: se você crê em mim, rios de águas vivas fluirão do teu interior. Ele está falando da palavra dele. E aí, irmãos, eu levantei muito assustado, porque eu sei que vai acontecer agora. Eu sei absolutamente certo, convicto. E eu disse: Senhor, que susto, porque eu sei que vai ser terrível ficar. Se você ficasse sozinho, só você, sabia que você tem que fugir para o mato, fugir para os montes. Porque, irmão, acabou. Você vai resistir à tortura do anticristo? Você sabe o que eles fizeram na Inquisição com as mulheres? Você já leu a história da Inquisição que eles faziam com as mulheres? Concebível. Torturas inimagináveis. E muitas não negavam. Garotas de 17 anos mantinham-se firmes: não vou negar a Cristo, mesmo tortura. Sabe que as meninas dessas tinham capacidade? Era o Espírito Santo. Porque eram torturas cruéis demais. Ninguém naturalmente consegue, porque é muita dor. Então a hora de entrar é agora. Se você quiser entrar agora, tem que ser agora. Toma uma posição diante do Senhor, lê a palavra do Senhor todos os dias. E eu vou dizer que a ele, depois de tudo isso aí, ele falou assim: leia esse texto. Eu falei: tudo bem, eu vou ler. Joel capítulo 2. Eu vou ler aqui na versão
King James, que ela é muito boa. Joel capítulo 2 fala exatamente da vinda do nosso Redentor agora. Eu sei, irmão, que é muita informação para quem não está acostumado a ouvir. É muito difícil. Como que eu vou falar tudo? Como você vai falar coisa que você vê há 40 anos em pouco tempo? Não tem como. Joel capítulo 2, escutem. Fazeis soar o chofar ou a trombeta por toda Sião. Dai o alerta no meu santo monte. Tremam os habitantes da terra, porque o dia de Yahvé vem e está próximo. E será um dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens densas e de absoluta falta de claridade. Oh, meu Pai! Sabe que isso aqui, eu já tive uma visão disso aqui, uma visão tão terrível, que as trevas começaram a cobrir a terra e eu fiquei desesperado, porque ela é tão densa que você podia até tocar nelas, você não conseguia dar um passo. Imaginem a terra sem a presença do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo hoje, ele foi derramado sobre toda a carne. Não é sobre um crente só não. Qualquer um que invocar o nome do Senhor será salvo. Não importa onde você estiver, porque o Espírito Santo está derramado sobre a terra. Mas na tribulação, ele estará como no Antigo Testamento, em alguns profetas, não mais sobre todos. Então será dia de densas trevas. Por outro lado, assim como a luz da aurora surge e se estende pelos montes, um grande e poderoso exército vem se aproximando, como nunca antes se viu, nem jamais se verá nas gerações futuras. Diante deles vai uma espécie de fogo devorador, e atrás uma chama ardente. A terra à sua frente é como o jardim do Éden, mas atrás deles fica um deserto arrasado. Sim, por onde passam, nada lhes escapa. A China agora lançou a tecnologia 6G. Sabe o que significa isso? Tecnologia o quê? 6G. 6G. É 5G, né? 4G. O equipamento deles é tão poderoso que você não tem como se esconder dentro da sua casa, que vê pela parede. Acabou a liberdade. Já está, pode pesquisar, já te vê pela parede. Você será vigiado na tribulação, não tem como fugir. Vai para o mato, mas até lá eles vão te achar. Por quê? Por causa do calor do povo. Viu aquelas árvores que passam buscando presença, temperatura do corpo? Vai fugir para onde? Vai viver como? Tem os drones, né? Tem os drones. Milhões e milhões de drones. Eu vou pro céu. Eu vou tomar agora. Se a senhora quiser ver aí os Eu drones. vou agora! Se a senhora quiser ficar vendo os drones, minha filha, fica aí. Se ficar, a Bíblia diz que vai haver uma aflição como nunca houve. O Senhor avisou isso, sabe quem? Ele avisou os de Jerusalém que isso ia acontecer. E o povo não deu ouvido. Lembra de Jerusalém? Lá em Lucas 24, Lucas 21, eles não ouviram. General Tito entrou em Jerusalém, 70 depois de Cristo, ou seja, 40 anos, 37 anos depois da morte de Cristo, ele invadiu Jerusalém, cercou a cidade e matou
1 milhão de pessoas. 2 vezes a população de Campos. As mulheres grávidas eram rasgadas ao meio. Matou de fome, matou rasgado ao meio, matou com fogo. O Senhor falou que iria acontecer isso. Eles acreditaram? Não é Bíblia, vai acreditar como? E ele disse, olha, depois que isso acontecer, os judeus serão espalhados por todas as nações. Aconteceu isso? Sim. Os judeus foram espalhados por todas as nações, inclusive no Brasil. Até que se complete o tempo dos gentios. Gente, a Bíblia está gritando as datas para a volta de Cristo. E esse texto é uma coisa que eu preciso até estudar mais esse texto, porque daquele dia e hora ninguém sabe. Como que não sabe? Até a inteligência faz a conta e chega. Inteligência artificial. Que é o prazo máximo de 2021. Carol pediu para mim fazer uma pergunta à inteligência artificial. É claro que ninguém sabe, né? Mas ela sabe. Ela coleta todas as informações de hoje e de antigamente. E ela disse que a marca da besta era uma coisa interna para mudar o DNA humano. Porque nós temos o DNA de Deus escrito dentro de nós. Você viu aquilo? E essa inteligência artificial surgiu tão rápido. Que ela já está aí há muito tempo. Ah, não, mas sim, de divulgação. Não, porque desde a Segunda Grande Guerra Mundial, isso já tem muitos anos, já tinha. Ah, mas está sendo eu pela idade que eu estou. Só que tudo é secreto. Por que eles estão botando, explodindo agora? Porque acabou. Chegou o tempo, não há mais tempo. Eu falei, eu fico desesperado, Senhor, eles não vêm. Mas é exatamente como no dia de Noé. E quem receber a marca da besta não vai ter salvação. Acabou. Você quer ver o que vai acontecer com quem receber a marca da besta? Vamos abrir lá o Apocalipse. Gente, entre agora, por favor. Que Deus nos recolha onde esse sofrimento. Não vai resistir. Eu falei, eu não tenho como ficar aqui. Nós não temos já. Porque vai ser uma perseguição terrível. Já começou. Não vê, o Bolsonaro já sofre uma perseguição tão grande. Gente, isso ali vai ser um café com leite. Não é? A gente já está tendo sofrimento dessa família. Leia aí Apocalipse 19, 20 e 21. Alguém achou? Outro, E a por favor, besta abre foi aí. presa. Calma aí. Guarda aí. Apocalipse 20, 19, 21. Outro, por favor, abre aí. Apocalipse 14, 9 a 11. Outro, Apocalipse 15, versículo 2. Outro, Apocalipse 16, de 1 a 2. E outro, Apocalipse 20, versículo 4. Achou bom, hein, Rodrigina? 20 e 21 eu já achei. 15, 2. 15, 2, espera um pouquinho. Então vamos pela ordem aqui. Quem achou 19, 20 e 21? Eu estou aqui. Leia aí alto e bom som. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram. E adoraram. Adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram de suas carnes. Veja que a marca da besta é um sinal de adoração a Ele. Não é só para você vender e comprar. Tem a ver com adoração. Ele vai querer que você o adore como Deus. O que é um anticristo? É alguém que quer ser igual a Cristo? Se você aprendeu isso, aprendeu errado. O anticristo é o contrário, é anti.
ele é contra Cristo. E o mundo hoje ele é contra Cristo e cristãos. Você pode ser muçulmano, você pode ser essas outras religiões aí, hindu, você pode ser o que quiser, mas Cristo não. Porque ele odeia Cristo. Por quê? Porque os que são de Cristo são feitos à sua imagem e semelhança. Tudo que Satanás queria ser igual a Cristo. Como ele não conseguiu, ele vai tentar destruir os que são. Mas a Escritura diz que eles venceram pelo sangue e pela sua palavra. Venceram pelo quê? Pelo sangue e pela palavra. Tem cruz? Você vê uma cruz em frente da igreja? Se eu não me engano, na segunda igreja tem uma cruz. Lá em cima, não tem? Deixa eu contar a história da segunda igreja. Me levaram para lá para a segunda igreja e me falaram: vem cá, nós estamos reformando um templo novo aqui, o templo antigo, trocando aqui a nave, fazendo a nave aqui, porque chamou um lugar lá, né, de culto, né? Olha como está ficando bonito. Então eu fiquei olhando, aí eu disse para ele assim: pessoa, você sabe que isso aqui é casa de Satanás. E o que é isso? Eu falei: é lógico que é. Isso aqui é uma loja maçônica. Maçom adora quem? Gadu, que é Lúcifer, que é o diabo. E tem tantos pastores que são maçons. Eles são filhos das trevas, vão para o inferno. Gente, você para entrar na maçonaria, você passa por um ritual. Eu tive lá dentro. É brabo. É sombrio, dá medo. E como esses pastores não falam, gente? Não, eles são pastores da onde? Eles são de Laodiceia. O que a Bíblia fala sobre Laodiceia? Laodiceia é cega. Você fala, eles não veem. E eu disse lá dentro para ele: isso aqui é casa de Satanás. Não gostou, é claro. Aí depois veio um pastor. Mas, falei: mas o que, pastor? Até o nosso seminário, ele falou, também é fachada de loja maçônica. Eu falei: até onde vocês se formam é casa do diabo. Irmãos, um livro do pastor Ebenezer Soares Ferreira, contando a história da igreja em Campos, ele está lá. Eu tenho um livro guardado que eles recolheram. Eu guardei um exemplar, eu guardei. Está lá escrito: a primeira igreja batista foi fundada pelos maçons. A pedra lá é pedra maçônica. Primeira igreja batista de Campos, fundada pelos maçons, e a segunda pelos maçons, e todos que vieram dela. E eu falei: é mentira? Ele disse: não, é verdade. Mas o quê? Mas ele ganha de lá, ele recebe o salário de lá, eles vão falar? Aquela igreja também lá de Cláudio, lá nesse lugar lá longe, ele é pastor, o tipo dela é maçônico. Mas é claro que é maçônica. Por que Cláudio não sabe conversa bíblica? As pessoas maçons. Eu conversei com o Cláudio e Márcio e César, eles conhecem quase nada de Bíblia. Não, eu acho que é maçom, não. Não conhece nada de Bíblia. Cláudio, nosso primo. Ele conhece muito pouco. Que é missionário. Claro, vai conversar. Ele sabe muito de história. A Bíblia não é isso, gente. A Bíblia é revelação, pelo amor de Deus. Eles não subsistem a uma conversa. Eles fogem. Porque não tem argumento. Não tem argumento, eles fogem. Eu faço uma igreja satânica em Campos. Hã? Eu faço uma igreja satânica em Campos. Ué? Uma igreja satânica, agora, as outras são satânicas disfarçadas de crente. Gente, eu não estou falando nada que eu não possa ser provado, não. Maçonaria é do capeta. Se a maçonaria está na igreja, o capeta está lá. A Bíblia denuncia Laodiceia. A Bíblia denuncia Sardes como um nome que está vivo, mas é morto. Olha o que a Bíblia diz. Apocalipse 3. A respeito de Laodiceia: você é um pobre, miserável, desgraçado, cego e nu. É Cristo falando, não sou eu.
Ele está chamando as instituições pobre, cego, miserável, desgraçado e nu. Ele diz que são assim. Me tiraram 3 vezes para fora. Mas eles não tinham argumento. Falei, qual que é o pecado? Não é questão de pecado, é questão de doutrina. Qual doutrina? Eles não tinham o que falar. Porque eles não sabem. Ficou até com medo de você. E não é com medo, é que não tem. Mas não nos expulsou. Agora o que Cristo diz? O que Cristo diz? E vos expulsarão das suas sinagogas. Não com medo, porque você entende mais, você está mais profundo na Bíblia do que eles. Não entendeu? O Espírito Santo confronta essas pessoas. Tem um limite. Eles têm um limite. Eles vão até um limite. Por exemplo, certa vez foi um pessoal da igreja adventista lá na minha casa. Aí vieram, eu deixei entrar, evangelizando e tal, falaram. Aí eu deixei de falar à vontade. Aí depois eu comecei. Aí a gente começou a gaguejar, começou a se embananar todinho, e falou, porque eu não sou muito experiente. Falou assim, eu vou chamar o meu líder lá, o capelão da igreja, ele vai vir conversar com você, explicar tudo direitinho. Eu falei, pode vir. E vão chamar o maior deles lá. Ele veio. Ele veio. Veio. Aí ele sentou, começou a falar. Daqui a pouco ele não tinha mais argumento. O argumento deles acaba. Você se lembra, né? Eu até ri que eu achei que você ia falar dele. Não. Você se lembra lá, né? Lembro. O menino pediu perdão. Pediu? Chorando. Saiu chorando. Do galpão. Pediu perdão. Eles não sabem, gente. Eles não sabem. É muito profundo. O que eu vou fazer? Bato, sai dela, povo meu. Mas vocês querem ficar, Senhor. Eu posso fazer o quê? Eu não posso fazer nada. De lá eu vim. Eu fiquei lá muitos anos, né? Cresci lá, né? Só que eu li a Bíblia. Na hora que eu li a Bíblia e vi eles pregando, eu falei, epa, pastor, isso aqui está errado. Não é assim. Custa você ler a Escritura? Ah, me embanana todo, me dá sono. É claro que já vai te dar sono, não vai ter interesse, ele vai fazer tudo se você não ler, porque ele sabe que se você ler, você conhece a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é isso? Gente, entra no quarto, por favor. O arrebatamento está chegando. Eu estou implorando. Entra no quarto, fecha a porta. Não acredita em mim, não. Olha, Senhor, está chegando a hora mesmo, e me mostra. Porque nós estamos em agosto. Eu acho que vai ser em 2028. Mas eu não posso garantir que não seja antes. Essa história da data, depois eu vou mostrar para vocês as datas na Bíblia. Está tudo lá. Não estou inventando nada. Está tudo lá escrito. Tudo lá na Bíblia. Mas naquele dia, olha. Mas aí Paulo escreveu na Tessalonicenses, que é Paulo que está falando pelo Espírito Santo, e disse: nós não seremos pegos de surpresa. Se você não vai ser pego de surpresa, é porque você está esperando. Aquele dia, ele diz, aquele dia não vai nos surpreender. Porque nós somos filhos da luz. O Espírito Santo habitando em nós. Ele não vai te convencer, ele não vai te falar. Depois eu quero falar muito só desse texto, daquele dia, hora ninguém sabe. É um texto que muito torcido. Eu não vou dar desculpa, não. Porque a Bíblia, escutem, a Bíblia não é o que você lê. A Bíblia é o que você ouve e comprova através dela mesmo. É que eles chamam a palavra chamada de hermenêutica. Eles gostam de usar esse termo, hermenêutica. Vocês devem ter ouvido falar disso, né? Hermenêutica. No dia que a Gileade passou lá pelo teste, perguntaram o que era isso. Hermenêutica. Lembra? Hermenêutica. Hermenêutica. Homilética. Eu estudei tudo isso e rasguei o diploma. Hermenêutica é o modo, é
É a Bíblia explicando a própria Bíblia. Para eles, a